Oi, oi, meus amigos, tô de volta. Hoje eu queria começar o podcast diferente, porque primeiro eu quero agradecer todo mundo que mandou feedback e mandou muitas mensagens de carinho, seja aqui, seja no YouTube. Queria dar um aviso também, porque quando vocês assistem pelo YouTube, parece que tem a chance do YouTube mostrar para mais gente, né? Então, fica a dica aí, quem puder ouvir pelo YouTube seria muito legal. Mas eu queria agradecer porque eu recebi tanta mensagem de carinho, de amor e assim, não mensagem assim, ai, ficou bom, sabe? Mensagem de uma dedicatória completa, tá? Eu queria agradecer de coração por isso, porque eu tenho muito orgulho de todo mundo que tá conseguindo me ouvir e acompanhar o podcast, assim, porque gosta de podcast, gosta de conversar comigo, porque a maioria é porque a gente fica horas conversando sobre um assunto e na verdade é o que eu tô fazendo aqui mais ou menos, né? Conversando um pouco sobre um assunto que eu já faço isso com os meus amigos. Então, meus amigos, um beijo para vocês todos que estão me ouvindo agora no podcast. E eu queria agradecer de coração de novo pelo feedback e pelas mensagens maravilhosas, completíssimas que eu tenho recebido nas 3 plataformas. Aqui no Spotify tem como comentar, tá? Aqui embaixo, não sei se vocês sabiam, mas eu vi que tinha gente que não sabia, então tem como comentar. No YouTube também, né? Tem uns comentários e eu gostei bastante. E pelo WhatsApp também, que teve gente que ainda fez as duas, as duas coisas, comentou por lá e por aqui. Além de curtir, eu vi que bastante gente curtiu também. É porque eu coloquei os 4, né? Tanto nas duas plataformas, quanto são 2 episódios, então deu 4. E eu não esperava, porque na verdade eu não tinha compartilhado com quase ninguém os episódios. E eu achei muito bacana que vocês agregaram demais aí e ainda me mandaram sugestões para próximos episódios, tá? Nesse episódio vai ser mais rapidinho, eu vou atualizar sobre como tá sendo algumas coisas. Eu queria também fazer um episódio um pouco sem pausas para ver como que fica. Queria atualizar vocês sobre banner, porque na verdade eu não estava gravando também por falta de tempo, tá? Mas principalmente porque eu não tinha nenhuma arte pro canal. Então eu sentei a bunda e fiz em algum momento. Na verdade, eu fiz ontem. Eu não sei quando que esse podcast vai sair, mas eu fiz de sexta para sábado do dia 30 de maio. Então, eu consegui fazer uns banners legais para sair junto com o episódio. E aí, eu espero que vocês gostem também. Eu atualizei já nas redes sociais, tem o Instagram, né? Que vocês já acompanham. Quem não acompanha, amanhã é o tópico também. É, Além do Instagram, tem o. Eu atualizei o YouTube e aqui também. Os banners dos episódios. Então, eu espero que vocês gostem desse banner novo. Foi eu que fiz mesmo, com a ajuda do Canvas, né? Porque senão não seria possível. Não seria possível, eu não tenho esses dotes, assim, eu não tenho muita paciência para ficar sentada, pelo menos por agora, para ficar sentada fazendo horas de arte. Então, eu não consegui eu mesma desenhar, mas vocês sabem que eu desenho, né? Então, possivelmente mais para frente pode ser que tenha algum desenho específico do canal. Sem mais delongas, eu queria é, começar esse episódio falando um pouquinho sobre esse processo que eu vivi mesmo, que foi para fazer o banner do canal. Falar um pouquinho só, vou só introduzir o assunto, mas eu acho que a gente tem uma gama de possibilidades para falar sobre esse assunto, só que eu queria deixar mais para um outro episódio, assim, falar com mais detalhes. Só que é sobre perfeição e autocrítica, né? Eu acho que as duas palavras estão bem interligadas, assim, na verdade. É, e eu pensei muito nisso no processo de que eu estava fazendo esse banner. Eu acho que o projeto, assim. A minha vontade era só de vir aqui, de sentar e falar com vocês, que são meus amigos e que me pediram uns episódios muito legais e que gostaram e que me deram feedback dos outros. Ah, inclusive também eu deixei sem a música de fundo, porque a maioria que eu perguntei também preferiu sem a música de fundo, que era do primeiro episódio. Eu também achei a música bem estranha.
Na verdade, eu achei que a música não combinou muito, porque eu queria só falar e falar e falar, como se fosse um áudio mesmo, que eu tô mandando pra vocês no WhatsApp. Então, deixei sem a música. E aí, voltando no assunto de perfeição e autocrítica, é um exemplo do que eu passei fazendo esse banner, porque para mim era muito importante ter, tava meio bagunçado, sabe? Um episódio tava com um banner, o outro episódio tava com outro, e aí eu acho que isso estava me impedindo de ir para frente. Eu pensei, eu tenho que ter uma arte minha e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não ia conseguir fazer, como eu falei antes, eu não ia conseguir fazer uma arte à mão e ia demandar muito tempo e tal. Então, assim, eu pensei, na verdade, como eu só quero sentar aqui e conversar e falar algumas coisas, então eu não sei porque eu perderia tanto tempo com o banner. Não tem por que isso me impedir se a minha vontade é querer fazer outras coisas, né? E aí eu pensei sobre isso, sentei em um momento que, assim, claro, tive que dedicar um tempo, tinha que ser um momento que eu poderia fazer com calma, tava mais tranquila, a casa tava mais em silêncio, porque coisas da faculdade estão agitando, a casa tá agitada, eu não consigo focar em nada. Só que aí eu realmente consegui tirar esse tempinho para fazer, só que assim, não precisava ser um tempo que eu gastaria, por exemplo, para fazer uma arte toda trabalhada e eu mesma desenhei do zero, sabe? Então, é medir mesmo o quanto de tempo que a gente vai gastar para fazer um negócio, mas que eles estão em peça também da gente não fazer mais nada por causa disso, né? E aí eu acho que assim, poderia ter ficado muito, muito melhor, tá? Mas eu escolhi fazer, e eu acho que a autocrítica é bem isso, né? Tá relacionado também com a perfeição, que a gente nunca pra gente é perfeito por causa da nossa autocrítica. Só que, gente, será que perfeição existe, né? Então, assim, eu acho que isso não era um impeditivo para eu parar de fazer as coisas. Talvez em outro momento, em alguma outra situação, será sim um impeditivo, porque dependendo do nosso grau de saber fazer alguma coisa e não saber fazer nada daquilo, talvez seja um impeditivo sim. Mas a gente tem que ponderar também na nossa vida o que vai ser um impeditivo e o que não vai ser, né? E a autocrítica não pode interferir em todos esses momentos e te deixar não fazer as coisas, tá? Bom, e pronto. Até aqui esse episódio não teve nenhum corte, tá? E agora eu queria falar mais em específico sobre a autocrítica. Quando a gente fala autocrítica, já vem na nossa cabeça assim, autocrítica é ruim, sabe? Pô, eu me critico muito. Sempre que a gente lembra dessa palavra, é para pensar em algo negativo, assim, poxa, eu fui mal comigo mesma, assim, nossa, eu fui rígido comigo. Por que eu fiz isso, sabe? Eu sou muito autocrítico comigo e não sei o que, não sei o que. Mas a autocrítica, ela pode ser boa também no sentido de construir um senso, né? Porque imagina se ninguém se autocriticasse e aí as pessoas na verdade, existe, né, gente que não se autocritica. Eu acho que tem vários distúrbios, inclusive, que são embasados nisso, mas como eu não sou psicóloga nem nada, eu não me arrisco a dizer quais, mas eu suspeito de alguns aí que não tem realmente autocrítica. E tem gente mesmo que tem esse senso muito baixo de autocrítica, né? Então, eu acho importante a gente ter um senso de autocrítica, mas a gente também ponderar até certo ponto onde que ele vai prejudicar a gente, onde que não, né? Tipo, tudo na vida é um equilíbrio mesmo e a gente já sabe disso, blá blá blá. Então, eu acredito nisso, muito nisso, que a gente precisa dela sim, mas a gente precisa saber até onde ela vai levar a gente. Por exemplo, se a gente entender que autocrítica, se a gente tiver demais, a gente vai chegar à perfeição, é uma falácia. Porque assim, é o que eu falei antes. O que é a perfeição? A perfeição existe?
Pode ser que você... Vou dar o exemplo do banner, né, que eu tava fazendo. O banner, quando eu tava fazendo ele, eu comecei a desenhar, eu cheguei em um... O processo foi assim. Eu pensei, poxa, eu quero um amanhecer e com um loibo uivando, porque aí ele vai falar au, e aí vai ser amanhã utópico, e vai ser muito legal. Só que aí quando eu comecei a fazer ele simplesmente ficou noturno. E eu não conseguia achar uma imagem legal de fundo que não fosse noturna. Então, a que vocês estão vendo aí é a 2.0. Na verdade, eu tinha feito uma arte toda. Se vocês tiverem interesse e quiserem, depois eu mostro pra vocês. Aí é só pedir. Mas eu tinha feito uma arte que eu amei. Eu fiquei apaixonada. Eu achei muito bonito. Só que era completamente diferente da minha ideia inicial. E aí eu pensei, será que eu refaço tudo? E aí se eu refizer tudo, talvez dê trabalho, talvez nem saia, talvez eu nem grave. E aí eu simplesmente sentei no outro dia, que no caso hoje, e aí eu fiz em 5 minutos um negócio que remetia mais à minha ideia inicial, e aí eu dei um passo para trás no designer, mas eu dei um passo à frente do que fazia mais sentido pro nome do canal, que é Amanhã Utópico, né? Então, acredito que, mais uma vez, escolha. Escolha ser... se a autocrítica vai te ajudar, vai te atrapalhar, se você quer ir no caminho da perfeição e não fazer nada, se você quer ir no caminho do básico bem feito. Eu acho que o básico bem feito é um negócio que me dá até arrepio. Eu adoro essa frase, porque eu sempre uso também nas minhas relações, assim, profissionais e tal. O básico bem feito, ele é tão lindo, que ele é quase como um perfeito, sem se cobrar tanto, sabe? Ele é o que precisa ser feito, ele não tem extravagância, sabe? Então, ele simplesmente não tem erro, assim, porque ele é o que precisa ser feito, não é o melhor, você sabe que é o básico, você não se cobra tanto e ele tá bem feito. Não é aquela coisa que você pensou assim, poxa, fiz qualquer coisa, joguei no Mia, gerou e foi. Porque teve um episódio que eu joguei no Mia porque eu só queria gravar. E aí depois eu troquei tudo, obviamente, e tudo mais. Mas, e aí eu fiz, que vai sair o banner novo com esse episódio, por exemplo. Eu fiz ele, montei tudo bonitinho no Canva. Mas, inclusive o anterior, que eu fiquei apaixonada, eu ainda tinha desenhado por cima. Ai, depois eu vou postar. Isso tá, assim, tá muito lindo. Mas eu não pude usar ele porque não tinha a ver com o canal. Enfim. Então, acho que eu queria falar sobre isso. A perfeição. A perfeição, pra mim, é uma utopia. Assim, pode ser perfeito hoje, mas ela escapa pelas mãos. Ela não é atemporal, sabe? Hoje pode ser uma coisa perfeita, e aí amanhã vai ter um design novo e vai ter uma perfeição nova amanhã, vai ser muito melhor. Porque a perfeição, ela vem da ideia do que é melhor, né? Isso aqui é melhor que aquilo, então é mais perfeito que aquilo, sabe? E eu acho que, na verdade, várias coisas encaixam. E a gente é meio injusto com a palavra perfeito também, né? Porque às vezes o perfeito ele pode ser o básico bem feito, que é perfeito. A gente também usa como ela sendo a melhor, a maioral, e não vai ter nenhuma abaixo dela. Então, na verdade, pode ser vários perfeitos. Ah, isso aqui é perfeito para tal momento, aquilo é perfeito para tal momento e tudo. Só que se você ainda não acha que alguma coisa é perfeito, só que ela é o básico bem feito, se contente com isso. Pare de ser crítico com as suas coisas. Na verdade, não pare, que é o que eu falei, a crítica também é boa. Mas pare de ser muito, muito, muito autocrítico, porque tudo em excesso também é ruim, né? Então, a autocrítica, ela ensina a gente. A perfeição, ela também ensina, mas é tudo em medidas, assim. Eu queria passar esse recado para vocês, só isso mesmo, falar sobre esse processo que eu tive e como eu pensei em talvez postergar isso para ter alguma coisa mais perfeita, ou se era isso mesmo que eu queria, se era só vir aqui sentar e falar que esse é meu intuito, se esse é meu intuito, uma coisa pequena como um banner não pode ser
impeditivo para eu vir aqui falar, tá? Eu preciso aplicar isso em várias coisas da minha vida, mas isso me fez refletir. Talvez você esteja também precisando ouvir. Todo episódio eu vou vir aqui falar, talvez você esteja precisando ouvir, porque você pode encaixar isso em várias áreas da sua vida, né? E tentar levar isso com mais leveza. E lembra desse básico bem feito, é muito gostoso. Mas tem dias também que a gente nem quer fazer bem feito e também é muito gostoso, não é verdade? Então a gente só faz. E também é bom. Só que aí talvez não seja perfeito porque você quer, né? Então, aí é pegar e fazer o básico bem feito um outro dia. Aí hoje você só faz o básico. Acho que era só isso, gente. Provavelmente deve ter mais algum episódio assim, mais pra frente. Com mais detalhes, uma coisa mais elaborada. Mas eu senti que eu devia falar isso, então eu falei. Eu sei que vocês estão esperando de eu vir falar de amizade, porque eu não entendi. Mas as pessoas que eu perguntei qual episódio que eu falaria, todo mundo falou amizade. Não sei o que tá rolando. Mas esse é um tópico muito sensível para mim. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso e ao mesmo tempo eu tenho que elaborar melhor. Então eu acho que sobre amizade eu vou deixar para um próximo episódio, tá? Mas eu vou trazer sim sobre esse tópico que é muito importante, muito especial. Ele tem várias abrangências, assim. Eu queria trazer alguns tópicos em específico desse assunto, mas caso eu não traga o que você quer que eu fale nos próximos episódios, também pode me falar, que aí possivelmente eu posso trazer mais pra frente também, repetir o assunto amizade, mas em uma visão, um ponto de vista diferente, né? Então, para esse episódio foi isso. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você gostou, qual outro tema que você quer que eu traga também. E muito obrigada por me ouvir até aqui. Muito obrigada por ter esse tempinho comigo. Um beijo no coração de vocês. E tchau, pessoal. Até a próxima.